Bom, boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. A gente está dando sequência aqui ao estudo do nosso livro No Mundo Maior. Hoje a gente vai estudar o capítulo 12, cujo tema é Estranha Enfermidade. Quem vai apresentar hoje o capítulo para a gente é o Flávio Ferrelli, né? E, como de costume, ele vai fazer uma apresentação inicial e depois, no final da apresentação, a gente bate aquele papo que a gente costuma fazer no final de cada apresentação. Aí fica à vontade, Flávio. Obrigada, Nilton. Boa noite a todos. O capítulo em questão é bem interessante. Ele fala de uma estranha enfermidade, né? O que seria essa estranha enfermidade? Nós, que somos da área da saúde, a gente já viu muitas enfermidades, mas essa realmente ela é um pouco estranha por estar tão ligada à espiritualidade, né? Todas estão, mas essa em questão é bem interessante. Nesse capítulo, ele conta a história de Fabrício que era um enfermo. E Calderaro apresenta a André Luiz esse enfermo. André não era psiquiatra, na encarnação como médico, mas se interessava por tal estudo, principalmente agora, né, que ele estava lá na espiritualidade fazendo esse trabalho junto aos benfeitores. E aí existem três conceitos bem citados no início do livro: a esquizofrenia, a neurastenia cardíaca e a doença, que a gente vai depois citar o nome, né, em questão, que seria estranha. Então, a neurastenia, a esquizofrenia, é o distúrbio que afeta a capacidade de pensar, sentir e se comportar com clareza, né? Então, realmente, ela afeta realmente a parte do sentimento, da sensação e do comportamento, né? Então, isso aí é bem tranquilo quando a gente estuda essa área da psiquiatria. Então, a esquizofrenia como tal, ela trata muito dessa parte fisiológica da doença. E aí, André Luiz, ele fala, não seria ele portador da neurastenia ao invés da esquizofrenia? O que seria essa neurastenia cérebro-cardíaco, né? A neurastenia é caracterizada por mudanças no funcionamento do sistema nervoso. Então, as duas, elas são bem interligadas, como a gente pode ver, né? Claro, todas elas nascendo aí no sistema nervoso central. E aí, durante o início do capítulo, ele faz uma citação, né, que para alguns psiquiatras eles devem nem ter gostado. Ele diz que a psicologia ela sobrepõe a psiquiatria. Não sei se vocês notaram isso lá no capítulo, é bem interessante, porque ele diz que na psiquiatria a gente estuda a patologia da alma, né, fisiologicamente falando. Porém, ele estava se referindo aos psiquiatras materiais, né? Hoje a gente tem na AME o Dr. Eduardo Miles, que é um psiquiatra que provavelmente, né, que com certeza, não provavelmente, ele já cuida dessa área né, do espírito. Mas realmente a maioria dos psiquiatras eles levam muito em voga a coisa do funcionamento fisiológico do cérebro e deixando de lado essa parte espirítica, né? Ou seja, espiritual.
E aí ele fala o seguinte, que a psicologia ela escalpeia o problema nas adjacências das causas profundas. Por isso que ele se sobrepõe à psiquiatria. Volto a dizer, a psiquiatria do mundo terreno, tá? Porque a psiquiatria em si, se ela é uma ciência que estuda a doença da alma, ela é uma ciência que estuda a doença do espírito, né? Graças a Deus, existem muitos psiquiatras hoje que já trabalham, né, essa parte espírito-matéria. E a gente tem, né, na nossa AME, um psiquiatra, ou dois, né, até um neuro, que é o nosso amigo Alexandre Serafim, que já cuida também do espírito. Então, é bem interessante esse início de capítulo, que ele faz essa diferenciação. E aí, como a gente vê, ele cita, né? Eu, como médico, não sou psiquiatra também, mas eu achei interessante essa doença de Krishnbar, né? Krishnber, se chama a doença. O que seria essa doença de Krishnber? Ela é um distúrbio profundo de sinestesia em que o indivíduo se sente estranho a si mesmo, modificado em sua personalidade. Então, essa doença de Krishnber, a pessoa nem sabe que ela é ela mesma. E é interessante, porque ao longo do capítulo, depois na página 170, né, não, 170 não, 171, que ele comenta o seguinte, que Fabrício, né, portador dessa doença estranha, ele não se dava conta do que ocorria no plano externo. Então, para ele, eu acho que assim, se assemelha até mesmo, né, um pouco com Alzheimer, né, que a gente tem hoje bem em voga, bem em moda. Ele não tinha muita ligação. Braços imóveis, olhos parados, mantinha-se diante das sugestões ambientes no íntimo, todavia na zona mental semelhava-se a fornalha ardente. A imaginação de Fabrício era super excitada. Então, ele tinha uma parada motora, mas ele tinha uma superexcitação imaginatória. E aí ele diz o seguinte, que ele ouvia vozes. Aí entra também, né, mais um diagnóstico confuso com a esquizofrenia. E essas vozes era como se ele internamente quisesse desfazer desse passado. Mas que passado era esse? Né? Ao decorrer do capítulo, Calderaro vai demonstrar, ou seja, vai citar, vai esclarecer o que aconteceu com o Fabrício, para ele ficar com essa doença tão estranha. Né? Por quê? Porque ele, né, recebeu uma herança do pai, mas essa herança era para que ele administrasse e cuidasse de seus irmãos. O pai deixou para que ele cuidasse dos irmãos. E aí, né, como a gente conhece aqui no capítulo, o que acontece? Ele pega essa herança e bota tudo a perder, né? Através do dinheiro, da posição superior, ele deixa de lado a parentela dele, né, corporal, que eram os irmãos, que havia prometido para o pai, e aí ele acaba com essa herança, e acaba deixando os irmãos de lado, que morrem à míngua. 2 morrem em sanatório por tuberculose e o outro morre por fome, né? Falta de comer, desidratação, enfim. E diante disso, aí a gente fala, nossa, então eles vão obsidiá-lo, né? Ledo engano. Não há nenhuma obsessão dos irmãos, a gente
percebe que os irmãos não estão do lado de Fabrício, a autoobsessão ou a autoaniquilação é que faz com que Fabrício adoeça, né? E aí eu vou fazer uma pergunta para o Milton, para a Cláudia, enfim, para todos nós que estamos aqui na AME fazendo esse pequeno estudo. Por que, então, Fabrício não precisou sofrer a obsessão? Por que ele não precisou? O que vocês acham? E, na realidade, a questão aí da doença dele, a gente vê que era uma questão, era uma auto-obsessão mesmo, era um drama de consciência, né? A própria consciência dele estava cobrando dele. Ele não precisava nem que ninguém cobrasse, né? Então, a causa era esse conflito aí de experiências naquela existência, né? Que ele que desencadeou esse tipo de transtorno psiquiátrico nele, né? A O que própria você acha, Cláudia? consciência cobrando. Você concorda com o Milton? Boa noite. Sim, eu acho que realmente chama bastante atenção essa situação familiar dele, né? Porque você vê que os três irmãos, nenhum deles mais são citados no decorrer do capítulo. Então dá a entender que eles estavam já numa situação espiritual bem melhor do que o próprio Fabrício, né? Então, inclusive o próprio pai, que no decorrer da história a gente vai ver que ele Ele vem volta. como neto, né? E, então a gente vê assim que e todo essa doença do Fabrício é desencadeada pela autoobsessão, né? Então eu concordo com o Newton, sim. Vera, qual a outra palavra que não seja autoobsessão? O que você acha? Remorso? Mais do que a autoobsessão, é o remorso, sentimento de culpa, né? É o excesso de Isso passado, né, Flávio? É o excesso de passado. Ele se aprisiona naquela situação. exatamente, exatamente. Mais do que a autoobsessão, é o remorso, é o sentimento de culpa. Isso aí é que abriu todo esse quadro nele psiquiátrico. E aí, o mais interessante é o que a gente vê, se outras pessoas quiserem comentar alguma coisa durante, a gente pode até abrir para comentário, mas eu vou agora discorrer mais ou menos até o finalzinho que a gente já comentou, né? Tem gente com o microfone aberto. E aí a gente vai perceber, como a gente já citou, a volta do pai dele, né, como neto, já no âmbito familiar. E a gente sente falta dos três irmãos. Como citado pela Cláudia, eles ainda não reencarnaram. E ele deixa claro, Calderaro, que ainda não voltaram ao seio da família. Provavelmente, os irmãos ainda voltarão naquela família. Eles precisam voltar na mesma família. Talvez segundo filho, terceiro filho, sei lá, da filha do Fabrício, ou não sei quantos filhos o Fabrício tinha, mas mostrava que eu acho que era, só apareceu o neto, que era o pai dele na encarnação anterior. Eles todos vão ter que passar, né, por conta desse patrimônio, que era o de todos. E aí, o que a gente vê também é uma coisa interessante. Por que ele não chegou, né? Ele comenta muito claramente isso. Por que ele não chegou à loucura total, né? Já que, né, ele fez o que fez, ele teria que morrer totalmente louco, né? E ele não morre totalmente louco, tanto que com o filho, com o neto perto dele, ele pergunta para o neto: meu neto, será que Deus perdoa pessoas, né, como eu? Fazendo a própria pergunta para o pai, né? Que ele havia. É muito lindo, né? A doutrina espírita é uma coisa assim que só a gente que conhece, só a gente que acredita, só a gente consegue ver a essência, né? E a sabedoria divina.
E aí ele faz essa pergunta para o próprio pai, né? Ali era como se ele tivesse realmente pedido perdão para o pai. E ele nem percebeu isso, nem precisava perceber. E aí Calderaro ele diz o seguinte: por que não estava fazendo efeito, então, já que ele, né, não ia ficar louco, mas a doença estava progredindo, né? Porque a culpa e o remorso eram muito grandes. Então, isso bloqueava algum tratamento, né? Talvez eu penso assim, se ele tivesse na atual encarnação, né, já se arrependido e já tivesse feito alguma coisa a mais, porque ele só foi protegido porque ele criou uma família que se beneficiou pelaquela, né, herança, a família dele, a esposa, os filhos, neto, e aí isso aí abrandou um pouco a sua dívida perante a espiritualidade. Mas mostrando, gente, que as doenças psiquiátricas, eu acho, né, eu não tenho assim uma certeza absoluta, mas o psiquiatra depois do grupo pode até dizer para a gente, mas a grande maioria, né, eu acho que 90% dessas doenças tem esse fundo espiritual, né? Porque se não tem esse fundo espiritual, não teria nem por que existir, né, tanta doença a nível psiquiátrico, né, a nível mental e emocional. Então, o capítulo ele deixa claro isso, né, que a terapia, né, que a função deles ali, o que era a maior função dele, de Calderaro, de André e dos outros? Era dar a ele uma morte digna, tranquila. Olha o mérito dele, né? Com tudo que ele fez, ele ainda teria uma morte tranquila. Ele ainda teria uma maneira de morrer tranquila, sem estar totalmente louco. Ele poderia ter ficado totalmente louco, mas pelo mérito dele, ele conseguiu essa proeza de poder desencarnar ainda com uma consciência, né, provavelmente com lapsos, né, de memória, de lucidez, e é bem interessante, né? Mas o que me chamou mais atenção realmente foi essa doença, né, que eu nunca, alguém aí na medicina já tinha estudado essa Chris Schaber, já tinha ouvido falar, eu também não, né? Não é a minha especialidade, mas com certeza o Alexandre Serafim e o Eduardo Minesca, que são os nossos médicos aí da área da psiquiatria e neuro, eles provavelmente já ouviram falar de tal patologia. Mas, para mim, ela une as duas coisas, né? Não sei se vocês perceberam, ela une tanto a esquizofrenia quanto a neurastenia cardíaco nervosa, né? Então, é uma doença bem estranha e bem mesmo, né, espiritualista, porque o indivíduo ele se sente estranho a si mesmo, ele não se reconhece como tal, eu acho que tudo pelo sentimento realmente de culpa e o remorso, né, do passado. É bem interessante. O capítulo ele vai mostrando, né, que a maior saída que a gente tem realmente é esse retorno, né? Esse retorno à carne para poder ressarcir tudo. Provavelmente, quando Fabrício desencarnasse, depois de um tempo na espiritualidade, ele vai refazer todo o seu caminho, né? Mas isso aí é uma coisa que demanda tempo, estudo, né? Primeiro, arrependimento, né? Que eu acho que ele já teve na carne, o arrependimento, quando ele conversa com o neto, né? A gente percebe o arrependimento dele, só que ele não teve, né, o tempo, né, de reparação. Então, o arrependimento ele é seguido da reparação. Ele vai ter que fazer nas próximas estadias, né? Nas próximas encarnações, provavelmente ainda nessa família.
só doutrina, né, gente? Só doutrina para explicar isso. Não tem outra coisa né, que nos conforte, né? Então, a gente pode, cada um de nós, às vezes, pode estar envolvido numa trama dessa, né? Será que a gente já parou para pensar, né, nas nossas dificuldades com a família, nas nossas dificuldades com a sociedade? Será que a gente não vive uma trama, né? Cada um de nós deve ter o seu passado aí a ressarcir, né? Com certeza. Eu acho que é isso, Newton. O capítulo Ótimo. ele não deixa muito assim, ele explica muito bem, né? E eu achei bem interessante que André Luiz ele não era psiquiatra, né? Então ele tinha algumas horas que ele falava, mas isso eu não entendo, por que acontece isso? E aí Calderaro ia explicando, né? Tal parte do cérebro acontece isso por conta do remorso, né? A parte frontal, a parte inferior do cérebro. E é bem interessante, mostrando que ele fazia o exame, né, da parte do sistema nervoso central como médico, mas ele estava mais interessado em descobrir a parte do espiritual mesmo. Eu acho que é isso. Isso Acho que a aí. gente pode abrir agora para conversar, né, para as perguntas, para outras colocações. Bom, em A relação parte a alguns termos, a gente tem que compreender que esses livros aí foram escritos há quase 100 anos atrás, né? Na década de 40, de 50. Então, algumas terminologias usadas naquela época com o passar do tempo, sofrem alguma certa mudança, né? Se a gente pegar um livro de medicina da década de 40, a gente vai ver termos médicos, né, diferentes do que a gente está mais habituado a ver atualmente, né? Então, isso é compreensível que alguns termos, às vezes, pareçam meio, vamos dizer, estranhos a gente, porque a própria evolução da medicina vai trazendo novos conceitos, novos termos para às vezes, para aquelas mesmas doenças, né, que eram descritas antigamente, né? Então, é por isso que, às vezes, essa terminologia, às vezes, parece um pouquinho diferente para a gente. Não, mas Não, não, a, sim. não, a Krishaber, ela tem lá. Não, Eu não, fui sim. O que eu pesquisar, estou dizendo não é fui que não que essas doenças não existem. Alguns termos que são Ah, usados, às tá. vezes, por André Luiz, na obra dele, né, Uhum. são termos também compatíveis também com a época em que esses livros foram escritos, né? Agora, em relação uma coisa que você tocou no início, eu achei bastante interessante, né? Que ele coloca vamos dizer, os fisiologistas contra os psicologistas, né? Os psicologistas seriam basicamente os psicólogos, os psicoterapeutas, né? E os fisiologistas, os psiquiatras na sua concepção assim mais Genial. vamos dizer, mais formal que existe, né, antigamente. Ou seja, a psiquiatria achando que todas as doenças mentais são decorrentes de alterações materiais, alterações neurohormonais, né? Deficiências de neurotransmissores que se usa medicamento para tratar. Tá Eu tudo. acho que, na realidade, são terapias que se complementam, né? Uma não é Não, exclusiva da mas, outra. ô, Newton, Deixa eu só deixa completar eu... o raciocínio aqui, para depois você falar. São, são, são são coisas que se complementam. A gente sabe que em certas doenças psiquiátricas tem alteração de neurotransmissores e tal, e as medicações são importantes vamos dizer, para atenuar esses sofrimentos, mas elas não são a causa, como às vezes alguns psiquiatras colocam, elas são efeitos, né? Essa é a diferença. E a questão psicológica é fundamental. Então, a abordagem dos dois lados são importantes. A medicação, né, para aliviar, mas ela não cura. Ela é um alívio para aquelas alterações que estão ocorrendo. E a parte psicológica é essencial, porque ali realmente está a raiz do problema, né?
Então, mas são coisas também que se complementam, elas não são excludentes, elas são terapias complementares, né? Você queria falar? Mas não, não, é porque quando a gente coloca, existem psiquiatras e psiquiatras, né? A gente está falando aqui do colega psiquiatra materialista, ou seja, daquele colega que não é espiritualista, não acredita na espiritualidade, e ele vai trabalhar só com a parte medicamentosa. Tem psiquiatra que eles aumentam a droga a cada consulta. Eles têm tendência a aumentar, eles não querem diminuir. A tendência deles é aumentar a cada vez e não pesquisam o porquê daquilo. Então, quando André Luiz cita esse psiquiatria aqui, ele está falando da psiquiatria materialista. Ele não está falando do Eduardo Minesi, que é um psiquiatra que já conhece doutrina, já conhece a espiritualidade, já conhece o espírito. Então, é bem diferente, né? Quando você procura um psiquiatra que ele é materialista, ele não é espiritualista ou espírita, ele vai trabalhar, como você falou, só com medicamento. Então, é aquele psiquiatra que fica 15 minutos, 20 com o paciente e pergunta, você está bem? Não, estou mal, estou não sei o que, não sei o que. Toma aqui, aumenta aí. Aumenta a droga. Então, ele não está se referindo ao psiquiatra que hoje, A graças a psiquiatria Deus, mais a gente convencional, né? Que é mais está convencional. mudando bastante já atualmente, né? Graças a Deus, tem bastante psiquiatra hoje que já são espiritualistas, que já são espíritas, né? Isso aí é um grande avanço para É aquela questão, a psiquiatria, né? é aquela questão que a gente está cansado de falar aqui, repetindo aqui, né? A questão da matéria, ela está sempre no campo dos efeitos, nunca no campo das causas, né? As causas, elas estão sempre no campo do princípio inteligente, do espírito, né? Isso aqui a gente já E viu isso. hoje, na psicologia, existe lá uma especificação, uma especialidade que eles estão estudando Joana de Ângeles, né? Então, existe a área da psicologia que estuda as obras de Joana de Ângeles. Olha que interessante. Tem psiquiatra lá no nosso centro lá que trabalha, ele é psicólogo e ele está fazendo estudo das obras de Joana de Ângeles para tratar os pacientes. Olha que avanço, né? Isso é um avanço da espiritualidade diante, né, da matéria, né, em si, né? Mas é caminho a andar, né? A gente tem que Mas a questão do medicamento também é importante a gente colocar aqui, que tem muita gente que às vezes não é médico, não tem noção. A medicação, ela também tem o seu lugar, tem a sua antes importância. não, Porque ela só não pode ser a coisa a única. medicação, ela é em determinado momento, um apoio para que a pessoa consiga se levantando e se reabilitando. Então, são terapias que se complementam e se complementam mais ainda quando a gente tem um entendimento da questão espiritual junto. Aí essas três coisas se interligam de uma forma, né, que é a medicina do futuro, né? A gente compreender isso tudo. Que nem você falou um outro aspecto que você colocou interessante, do retorno dos familiares, né? Mas a gente vê nesse caso aí o retorno dos familiares, acho que é mais para ele se resgatar perante aos familiares do que propriamente os familiares cobrando isso. A gente vê pelo próprio neto, né? Que na realidade é o pai que volta para ajudar ele, né? Quer dizer, ele não cumpriu aquela promessa que ele havia feito ao pai, e o pai não se revoltou com ele, né? Muito pelo contrário, ele reencarna para tentar ajudá-lo a prosseguir. Não, ele não. E o próprio pai, ele retorna para tomar de novo para ele o patrimônio que ele vai cuidar. É o Exatamente. neto que vai ter a herança dele, né? Então, ele vai de novo pegar na mão a herança, a parte material, e ele, no final do capítulo, ele diz que os outros irmãos provavelmente, deixou assim mais ou menos lá, vão estar naquele seio daquela família. Eles têm que voltar, né? Eles têm que voltar para poder usufruir o que era deles.
Exato. entendeu? Não como vingança, não como nada, Sim, mas eles precisam voltar, porque eu não sei até que ponto eles estão, né? Não fala deles. Então, até que ponto eles ficaram magoados, ou se eles estão bastante avançados. Talvez tenham evoluído pelo sofrimento que eles passaram, né? Da tuberculose, né? Da pobreza, da miséria. Talvez eles tenham perdoado o irmão, né? Mas é bem interessante. Eu gostei muito do capítulo, viu? Gostei muito. Alguém Flaviana, mais quer que falar alguma coisa aí? Que a Flaviana é psicóloga. É, eu achei É. interessante uma parte que ele se arrependeu do que fez, buscou onde estavam os irmãos, não conseguiu encontrar, né? Porque já tinham morrido. E aí acho que Calderaro que fala que ele poderia ter diminuído essa dívida auxiliando outras pessoas, né? não E reparei. aí é a caridade. Exatamente. Aí a caridade ia melhorar, né? Porque recente eu estava lendo aquele capítulo Beneficência e fala que realmente é a beneficência que vai nos dar as maiores alegrias, que vai nos dar felicidade, tanto no campo material, no mundo material quanto espiritual. Então ele Exatamente. poderia ter se resgatado por esse lado, né? Arrependimento sem reparação não adianta. É mesmo que Até não fosse uma adianta, reparação é, focal, é, com mas quem? vai Mas ter que de outra reparar, maneira, porque né? a reparação ela é obrigatória, não tem para onde Uhum. correr. Né? Semeadura é colheita, não tem para onde, né? Semear tem que colher. Claro que o arrependimento é uma fase legal, né? Tem gente que não se arrepende, né? Quem foi assistir o Nosso Lar viu que Uhum. tem gente que demora muito a se arrepender, né? Para depois começar a reparar, né? É. Quem vai ver o E Nosso Lar Passageiros, no Nosso Lar 2, ele coloca bem claro aquilo ali, né? Que demora, né? Os vales estão cheios de espíritos que não se arrependeram ainda. Mas a tendência é se arrepender, né? Não tem para onde correr. Não tem. eles colocam até uma coisa interessante, né? Que esse processo de resgate ele se divide em três fases, né? A primeira fase é o arrependimento. A segunda fase é o resgate, né? Ou seja, e a terceira fase é a reparação, né? Então, quando a Não, a gente faz. segunda fase é a expiação, né? E a É, o re- terceira é reparar. exatamente, é o resgate, né? A expiação é o Uhum. resgate. Então, Resgatar, né? então, a primeira fase, o primeiro passo para a gente se redimir dos nossos erros é se arrepender. O segundo é resgatar o mal que a gente fez. E o terceiro é reparar o mal que a gente fez. Mas Então, a Vera lembrou muito bem, Milton, que ele poderia já, na atual encarnação, ele só se arrependeu. Então, ele quase que não reparou nada. Né? Ele quase que não expiou. Né? Expiou porque ele ficou doente e tal, mas ele poderia ter feito mais. Por sim, que, que ele não enlouqueceu? Ele deixa claro, Calderaro, só pela beneficência daquele núcleo familiar. exatamente. Né? Pelo menos a família, ele Ele, ele, ampanou, ele ele deu de tem melhor, né, mérito. para a família. Muito interessante. Ó, vocês estão me ouvindo? Não, pode Posso? falar. Ah, então tá bom. Achei que não estava funcionando. Eu queria só colocar algumas coisas que eu achei super interessante nesse capítulo, é, mas só colocando o que o Flávio estava falando sobre essa parte que eles discutem a questão das duas ciências hoje, né? Elas se juntam e trabalham com uma ferramenta melhor associada, né, no tratamento de um paciente. Eu vejo que muito mais do que a discussão entre a ciência em si, né, a psiquiatria e a psicologia, ainda existe uma questão que eu acho que é pior, o próprio paciente. O paciente ele tem uma visão de quando ele está num processo de dor, seja emocional ou física, ele quer ir em busca da medicação primeiro, porque ele entende que aquilo vai tirar de alguma forma magicamente a dor dele. E num processo de dores emocionais, eu vejo isso acontecer com muito maior frequência, porque olhar para qual é a raiz do processo que está causando a dor emocional
demanda que a pessoa tenha uma estrutura para aguentar, ela não quer ter contato. Então, ela mesma acaba caminhando por psiquiatras, por exemplo, se um psiquiatra acaba não mudando a medicação, aumentando a medicação, ela muda de psiquiatra. E ela coloca que é o psiquiatra que não deu certo, né? Evitando o contato também do trabalho com a terapia, com o trabalho emocional, de se entender a raiz do problema. Então, eu vejo que também existe esse lado que tem que ser muito trabalhado. E que eu, como psicóloga, eu vejo, assim, muitos psiquiatras, muito bacana, eu vejo psiquiatra com formação em psicologia, inclusive, eles fazendo graduação em psicologia, para trazerem um melhor entendimento e trabalhar o máximo de completude do ser humano ali. Mas o que eu achei mais interessante, né? Primeiro, que aquela lei principal que a gente vê hoje com maior, a lei da reparação, né? A lei, quando fala que essa lei espiritual, ela nunca falha, ela não dorme. Não importa o tempo que demore para a pessoa entrar em contato com a consciência do quão mal ela fez para outra. Aquilo vai acontecer, porque no primeiro momento, o Fabrício ele faz o quê? Um mecanismo de defesa, ele não reconhece. Ele vai fugir da própria consciência, não pensar de todas as formas que ele consegue, né? O dinheiro, o prazer do mundo, etc, etc, o poder. Chega um determinado momento que ele não consegue mais fugir, a defesa para de funcionar. Essa defesa de mecanismo psíquico, ela vai parar de funcionar e ele vai entrar em contato com a própria consciência. E a consciência faz o papel principal, que é do juiz principal, e o juiz que é o mais duro de todos, né? Que a gente acredita que é Deus e que, na verdade, é a nossa própria consciência, né? E aí ele fica preso naquele estado ali de dor, de culpa, que leva ele ao processo de adoecimento mental, ao total desequilíbrio, trazendo questões, inclusive, para o espiritual, né? O desequilíbrio espiritual. Hoje, na psicologia, o que a gente consegue trabalhar? O que eu vejo desses estudos? A grande questão é, a gente já tem claro que a culpa, ela adoece. Além dela adoecer, ela não te dá, você não consegue ter uma visão de como sair daquilo. Então, você entra num ciclo vicioso de autopunição. A pessoa mesmo começa a se punir, né? Ou quando a culpa é para fora, você começa a culpar o outro, você quer punir o outro de alguma forma. Mas você não sai desse ciclo vicioso, né? E entra numa sensação, inclusive, de injustiça, com um pensamento desse. Mas não resolve. E fica muitos anos. Você vê, ele perdeu uma encarnação e vai ficar um tempo espiando no mundo espiritual, que fala que ele vai para um processo de bastante sofrimento, inclusive, para fazer essa depuração do espírito até ele poder retornar de uma outra forma, em outro momento, para então fazer essa expiação ou a reparação novamente, né? Ter uma chance com uma próxima reencarnação. Então, o que eu vejo hoje? É a gente conseguir trabalhar isso de uma forma... Então, como que a gente faz para lidar com a dor? Porque isso é muito atual, com o sentimento de culpa. Quais os caminhos que a gente pode dar para o paciente ou para as pessoas à nossa volta, enfim, para trabalhar isso? Porque, de fato, ela tira você, ela faz um sequestro emocional você tão grande, que você não consegue raciocinar. E aí fica nessa loucura de não querer entrar em contato com a dor e a pessoa desequilibra total, né? E o que eu vejo? Todos nós, como o Flávio falou, a gente tem que estar nessa análise, então acho que o primeiro passo é o conheça-te ti mesmo, como é falado no capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, pelas próprias palavras do Santo Agostinho, de ter essa consciência de se analisar. Então, a gente ter essa consciência de que é preciso um olhar mais profundo para si. E dentro da psicologia, a gente faz sempre agora a troca, né, da fala, que a culpa, ela leva você a não poder reparar, a ter que ser punido. Mas, ao mesmo tempo, você não continua não assumindo a responsabilidade pelos atos. Então, a gente troca a culpa pela responsabilidade, ou seja, quem é que vai responder? Porque quando a pessoa tem a visão da resposta, ela vê outras saídas, inclusive a reparação, no sentido de você, se ele não pode fazer para a pessoa diretamente que fez mal, ele vai tentar fazer a caridade de uma outra forma com base no mesmo assunto, né? Então, eu fiz mal a uma criança, eu vou trabalhar com crianças, vou tentar reparar dessa forma. Então, cada vez mais a gente conseguir estudar isso, porque mesmo no campo da psicologia ou da psiquiatria, que isso é tão comum,
Mas em todas as áreas, a gente vê a fala de pacientes com muito sentimento de culpa. Então, a gente já poder orientando alguns passos é muito importante, né? De que todos nós falhamos, etc. E trazer já alguns movimentos para que a pessoa possa compreender melhor, porque eu acho que a questão é compreender esse movimento da culpa. O Espiritismo, eu acho tão bonito que ele não fala sobre culpa no sentido de que você vai pagar aquilo, né? Mas como reparação, como um processo reeducativo. Você passa porque você tem que ser reeducado, que já alivia bastante essa sensação ruim que a gente traz no momento que a gente erra, né? Você, opa, reeducação já é melhor, já dá uma ampliação melhor aí na nossa consciência, né? Na nossa visão de nós mesmos e do mundo. Então eu vejo que a gente tem que começar a trabalhar isso, porque coincidência ou Fabiana, não, é, você falou uma coisa muito interessante, né? Eu não gosto dessa palavra culpa. Eu aprendi no Espiritismo, a gente não gosta. Claro que existe a culpa, mas eu troquei já pela responsabilidade. Quando você faz essa troca, né, é muito legal, né, porque a culpa parece que piora, né, a situação, né? Não sei, você como psicólogo, o paciente nossa, quando fala totalmente. E o paciente totalmente, não escuta. Por né? exemplo, eu achei muita coincidência, sábado agora, eu fui solicitada por uma família se eu poderia atender o caso de um homem de 47 anos, numa situação idêntica, só que ele não tem esquizofrenia, nem foi diagnosticado, já estava tratando com um psiquiatra, um caso de depressão crônica profunda e bem difícil, porém ele entrou num estado tal qual a esquizofrenia, ele psicotizou. Por quê? Olha a história que interessante. O pai recém-falecido, faz quase um mês que o pai faleceu, ele entrou num processo de culpa muito grande, porque ele acredita que ele não ajudou o pai como deveria, não foi bom filho, não deu o apoio que o pai precisou no momento de adoecimento, do processo dele de adoecimento, e ele entrou no movimento de se autoculpar, o negócio foi numa crescente, ele psicotizou. Pegou uma faca, iria se matar, etc., e ligaram pedindo uma orientação, porque não estavam conseguindo falar com o psiquiatra dele naquele momento. E eu falei que nesse caso, quando estava colocando em risco ele e outras pessoas, teria que ligar então para o SAMU, que eles têm forma de conter, e teria que fazer uma internação contra a vontade dele, mas teria que ser feito uma forma de protegê-lo. E eu fiquei pensando muito nisso sábado, e conversando com a família, como poderia aliviar a questão dessa fala dele, essa sensação de culpa, trazendo outras falas, né, até que ele aceite o tratamento inteiro e adequado com psiquiatra, psicólogo, procura até ajuda espiritual através da religião dele. Mas eu achei muito interessante, você ver, né, uma situação lá atrás, hoje a gente com todo um conhecimento dentro da área da psicologia e da psiquiatria avançadíssimo, a gente tem hoje o próprio Divaldo Franco, todas as obras dele, da Joana de Anjos, fala muito a respeito disso, que todos, inclusive, processo de transtornos emocionais e mentais têm ligação também com a questão dos espíritos obsessores, e mesmo assim, o quanto que é difícil a gente lidar. Uma pessoa que é estudada, ela vem de uma família boa, ela tem, aparentemente, tem uma estrutura familiar, tranquila, social, e ele entrou no mesmo movimento igualzinho da história que a gente acabou de ler aqui, do Fabrício. Então, eu vejo que a gente precisa trazer o recurso. Como fazer, então? Porque, de fato, a dor, ela existe. E como acolher a dor do outro. Por quê? Quando fala que a esposa do Fabrício ficou o tempo todo do lado dele, fazendo oração, não desistiu, eu vi também o fundamental que é o trabalho da família, o amor da família, a energia da família de amor, o quanto que ela vai fazer parte do processo de cura. E o mais difícil no transtorno mental exatamente é você conseguir trabalhar com a família. Essa família que permanece do lado, sem julgar, porque é muito difícil deles compreenderem a todo momento, inclusive uma depressão, quanto que é difícil para a família lidar com aquela situação. Imagina ela ver o marido lá que não interage mais com o ambiente externo, com ela, com ninguém, não come, fica agressivo, e o tempo todo ela ali. Então, o que eu achei legal? O foco também que eles deram
para a importância do papel da família no processo de trazer uma melhor estrutura para ele naquele momento, de amenizar um pouco, juntamente com todo o trabalho espiritual que estava sendo feito, né? Então, assim, eu acho super importante também nesse sentido a gente reforçar, porque o quanto que quando a gente vê alguém da família nossa adoecido, é muito difícil da gente enfrentar e lidar com a situação. A gente também quer fugir do processo de dor do outro, porque nem sempre a gente suporta, ainda mais quando é alguém tão próximo nosso, dá conta de participar do processo dele ficando do lado, nem que seja só orando, tendo paciência, enfim, e tendo que aguentar as agressões advindas de uma pessoa que está totalmente adoecida, né? Então, eu achei esse aspecto também fundamental e extremamente necessário da gente estar sempre Uma estudando e coisa, trabalhando. uma coisa interessante que você falou, Fabiana, que eu acho também importantíssimo, é o seguinte: a questão do remédio, da medicação do paciente. Acho que o profissional de saúde, tanto o psiquiatra quanto o psicólogo, tem que colocar isso na dimensão adequada, né? Como você falou, as pessoas, de uma forma geral, querem resolver tudo da maneira mais fácil. A maneira mais fácil é tomar remédio. Então, assim, o remédio, ele tem a sua importância. Por exemplo, você estava citando paciente deprimido. Às vezes o paciente está num grau de depressão tão grande que sem medicação ele não consegue sair, ele não consegue nem pensar. Então, a medicação, como eu disse no começo, são terapias que se complementam. A psiquiatria mais tradicional mesmo, com uso de drogas, ela é fundamental. Mas entender mostrar para o paciente que não é só isso, é que eu costumo falar para os pacientes, não existe pílula da paz, pílula da alegria, pílula da felicidade. A medicação, ela tem que ser usada de maneira criteriosa, no momento certo, na quantidade certa, porque às vezes o paciente está num estado tal que sem a química ele não consegue andar, né? Então são terapias que se complementam e o profissional de saúde é importante para esclarecer o paciente em relação a isso, que ele não vai resolver o problema dele só com o remédio, né? Até a questão psicológica, mais para frente, quando as pessoas tiverem uma compreensão melhor até da questão espiritual, isso é essencial, são coisas que vão se complementando, né? Outra questão interessante que você falou, né, falando da culpa, que culpa adoece, isso mesmo, a Sociedade Brasileira de Cardiologia, ela tem já um departamento de estudo em saúde e espiritualidade. É um departamento dentro da sociedade lá. E lá começou a se criar um termo vamos dizer assim, eu acho revolucionário, que é a questão que é o termo doença moral. Já está se falando isso dentro da própria academia de medicina mesmo, dentro das sociedades de cardiologia, de psiquiatria, já começam a tratar essa questão da doença moral, da culpa, entendendo que isso leva a processos de adoecimento das mais variadas causas, não só doenças psiquiátricas, mas doenças cardiovasculares, câncer. A gente sabe que culpa, que mágoa, que ressentimento, isso vai causando uma série de alterações neurohormonais no nosso corpo, causando doenças das mais variadas, né? Então, é esse conceito de adoecimento moral que já está sendo implantado dentro da própria academia de medicina, das próprias sociedades de medicina, já é um avanço enorme, né? Porque antigamente esse tipo de conceito era impensável, né? Era tudo tratado tudo na base do remédio e da materialidade, né? Tudo é causa material só, né? Quando a gente já começa a mudar, a gente está vendo que os tempos estão realmente mudando, né? Eu acho importante essa colocação sua aí, ô Nilson, porque a gente gosta de viver nos extremos, né? 8 ou 80. E o tempo todo, André Luiz, nas suas obras, mostra, através, né, da orientação dos seus instrutores, e Emmanuel, em outras obras que gravadas por Chico, também fala sobre isso, sobre a importância da medicina terrena. Então, ou seja, você trabalha uma complementando a outra, uma abordagem espiritual, juntamente com os avanços da medicina terrena, que inclui também medicamentos, né? Porque muitas vezes a gente vê as pessoas caminhando para uma vertente extremista para o lado de lá, né?
e você deixa, às vezes, de prestar um socorro necessário em uma situação calamitosa, de um surto, ou mesmo de uma situação grave, orgânica, um AVC, um infarto agudo do miocárdio, e colocando isso como uma situação espiritual que tem que ser abordada de forma de tratamento espiritual. Isso é um perigo danado. E a gente tem visto isso, viu? A gente tem visto isso com algumas pessoas que estão entrando nessas terapias aí alternativas ou complementares, trabalhando especificamente com isso, e deixando de socorrer, às vezes, uma pessoa que necessita de urgência é de uma ambulância de um hospital, né? E eu já soube de casos, né, deste tipo aí, envolvendo espíritas, inclusive. Então, ou seja, é uma coisa muito séria, né? E quando as pessoas começam a misturar as coisas e sem responsabilidade. Isso é um perigo danado. Eu tenho muita preocupação com isso. Muita, ainda mais como médico. Eu acho que essas coisas têm que ser muito colocadas numa balança, com equilíbrio, com responsabilidade. E eu acho muito importante ter falado isso, porque eu já tive a oportunidade de saber casos nesta linha aí e de equívocos muito graves que talvez pessoas que desencarnaram poderiam ter retardado o desencarne se tivesse sido socorrido de maneira adequada. Então isso é muito sério. Eu Olha, fico muito eu preocupado também quando as coisas partem para esses extremos aí. Às vezes eu chego na casa espírita, nada contra, mas aí eu vejo lá, tratamento não sei o quê, tratamento não sei o que lá, cromoterapia, não sei o quê, tratamento magnético, começa a encher a casa espírita de outras coisas mais, acho que fugindo da essência, inclusive do que o espiritismo nos ensina, e entrando num caminho muito perigoso, muito perigoso. E nós, como médicos, temos que ter muito cuidado, porque nós vamos responder por isso se a gente entrar numa dessas. Aí tem CRM. E é. ou fora de uma casa espírita, nós somos médicos. Sim. Olha, eu Né? concordo André, com esse Nós pensamento. somos espíritas dentro e fora da casa espírita. ô Nós André, somos médicos dentro e fora do hospital. é, isso aí acontece muito em casas que têm pouco estudo, né? Eu venho de Cruzeiro, venho pelo Vale do Paraíba, já morei em várias cidades, em Cruzeiro, Silveiras, agora Taubaté, mas a gente vê, né, falta de estudo mesmo, entendeu? Doutrinário. Então, a doutrina espírita, ela é muito clara. Só que aí vem umas vertentezinhas aí, né? Essas terapias holísticas, que também não sou contra também, mas eu acho que a gente tem que ter muita cautela mesmo, né? Porque o espiritismo, ele trata exatamente o que o espiritismo nos traz, né? A fluidoterapia da água e o passe. Daí por diante, as coisas foram se modernizando, foram se, né, se adequando. Então, a gente tem que tomar realmente muito cuidado. Né? O Então, risco né, medicamento é necessário, sim. Agora, para o medicamento atuar, o paciente tem que estar equilibrado, senão o medicamento não vai atuar, né? E é vice-versa. Eu acho que é por aí que a gente tem que ir. Então, algumas páginas do Caminho de Luz e Fonte Viva que falam do medicamento, do corpo, né? Que primeiro, né, você tem que estar realmente se reequilibrando. Então, eles andam juntas, né, como a gente falou. Só que Sabe tem o que que algumas coisas que estão partindo para esse lado aí do lado holístico, que aonde está escrito, né? Kardec não trouxe isso. o Eu não risco, vejo isso. o Né? A risco Sabe que gente o eu tem que acho, tomar livro muito da cuidado, muito cuidado. o Joana de risco, Anjos, no livro dela, na série dela, como ela trata muito a questão emocional, ela traz a tônica da questão emocional. Se você olhar todas as obras dela, a grande maioria, ela sempre ressalta medicação, casos médicos, é médico junto, os Exatamente. casos de terapia e a questão espiritual. Ela toma todo o cuidado de enfatizar isso em todos os livros dela, para que não Nada caia separado. exatamente nessa questão de que uma coisa só irá resolver. Porque eu acho que não precisa nem as casas espíritas estar entrando com essas outras terapêuticas. O próprio passe. Quantas e quantas pessoas. Eu fui criada, né, minha avó era espírita, eu fui criada dentro da família espírita. Eu vi gente lá que buscava achando que só o passe era a solução da vida.
Então, assim, o próprio passe tem gente que acaba entrando por essa vertente que já será a solução, e tá Ou tudo seja, certo. Então, é, E não há é, controvérsia, talvez, né? como está Não há entrando agora, contraditório, né? André, Não o há exatamente, risco, contraditório. complementar. Agora, a gente tem o cuidado de orientar, e muito mais o cuidado de ter escuta, porque às vezes as pessoas que estão no centro espírita elas têm muito boa vontade para o trabalho, mas de fato essa área da saúde foge completamente ao entendimento, porque eles Sim. aprofundam tanto na questão do Exatamente. observador, E que outra eles coisa, né, acham que Flaviana? pode trabalhar O só essa acolhimento questão. fraterno, o Exatamente, acolhimento fraterno não é psicoterapia. exatamente. sim, Psicoterapia é para ser feito com o psicoterapeuta. exatamente. Nossa, Acolhimento fraterno não é psicoterapia. Então as O coisas André, começam a tomar, às vezes, um desvio muito perigoso. o risco maior é o seguinte, é quando falta bom senso e começa a se querer substituir uma coisa pela outra. Isso é Uhum. que é o grande risco. Exatamente. O que Ô, falta é bom Newton, senso. A medicina convencional, a alopatia tem um lugar dela, a psicoterapia tem um lugar dela, o passe tem um lugar dela, a homeopatia tem um lugar dela, desde que não falte bom senso. Então, são coisas que se complementam e o risco é quando o bom senso não existe e se começa a querer terapias milagrosas ou então substituir tratamentos ô, Newton, coisas que não. não é Esse que é nem o grande problema, substituir. é essa questão do bom senso. É, às vezes é juntar, né? Eu acho que quando eu, como homeopata, eu tenho visto isso muito seriamente. Tem paciente que chega para mim com alopatia, quer tomar homeopatia e já vem com floral na mão. E eu falo para esse paciente, o que você está buscando, né? Então, ela está com contrários, o medicamento alopático, ela está com simílimos, que é o medicamento homeopático, alopático junto, ainda tem floral de Bach, que é só a energia da planta, das flores. Então, é uma mistureba que é muito difícil e é muito perigoso, né? É muito É, perigoso, porque você está mexendo com energia vital, gente. Tem que tomar muito cuidado com isso, né? Então, eu sou meio chato com homeopatia. Eu acho que a unicismo é medicamento único, então eu trabalho um de cada vez. Eu desmamo da alopatia para depois tentar, porque eu quero ver o que está acontecendo com o paciente. Mas existem linhas de todos os jeitos. Eu acho que já deu uma hora, Milton. Para Você já encerrar sabe. aqui, eu acho Eu assim queria que. falar rapidinho, posso? Pode, claro. 2 minutos. Esse capítulo aí fala sobre transtorno mental, né? E às vezes pode surgir algumas dúvidas para algumas pessoas, né? Então, em relação assim, eu escuto vozes, eu tenho alucinações, né? Então, como a gente consegue distinguir uma experiência espiritual saudável, né? De um transtorno mental? Então, acho legal a gente falar um pouquinho sobre isso, né? Então, o Alexander Moreira, que é um psiquiatra do grupo do Juiz de Fora, do NUPS, ele fez, que é muito bem embasado cientificamente, seus trabalhos são indexados, reconhecidos. Ele cita 9 critérios para a gente diferenciar isso. Então, não vou discorrer sobre isso, sobre esses 9 itens, mas eu queria citar porque eu acho que vai ajudar a esclarecer algumas pessoas que podem estar nos escutando no futuro, Importante. né? Então são esses 9 critérios de uma experiência espiritual saudável: ausência de sofrimento psicológico, ausência de prejuízos sociais e ocupacionais, duração curta da experiência, atitude crítica, ter dúvidas sobre a realidade objetiva da vivência, compatibilidade com o grupo cultural ou religioso do paciente, ausência de comorbidades, controle sobre a experiência, crescimento pessoal ao longo do tempo e uma atitude de ajuda aos outros. Eu acho que eu queria citar isso aí, porque eu acho que é importante também, às vezes podia ficar alguma dúvida para quem no futuro, né, escutasse a gente aí. Isso é fundamental. Depois era até bom, de repente, se puder colocar esse artigo, essas coisas, da gente Ah, colocar no coloco. exame e divulgar isso,
E até isso aí é uma questão importantíssima. Sim, depois eu coloco esse trabalho no nosso Instagram e também no nosso No grupo. Instagram e tal, para isso é essa questão. Ou seja, em resumo, é o seguinte: é o médico dentro dessa questão toda, dentro do bom senso, saber orientar o paciente nessas questões. A questão não do médico, do profissional de saúde. É dentro do bom senso saber orientar o paciente dentro desses caminhos, porque a pessoa, quando está desesperada, ela vai querer buscar solução em tudo quanto é lugar. Isso. Então, cabe ao profissional de saúde orientar o paciente nessa busca dele, né? As terapias outras podem até, se a pessoa tem fé naquilo, que faça, mas assim, o que não pode é fazer coisas, né, perigosas, né? Abandonar tratamentos médicos para procurar soluções, às vezes, onde a gente sabe que vai agravar mais a situação. Então, eu acho que o papel do profissional de saúde é, dentro dessa busca do paciente, saber orientar ele nesse sentido, né? Então, acho que é a nossa nossa grande missão, dentro do bom senso e dentro do conhecimento científico que a gente já tem. E essa é uma finalidade importante da AME, né, Nilton? Por isso que a gente está querendo aproximar a AME das casas espíritas, porque esse é um papel nosso, inclusive. Até porque o que nós estamos falando aqui está absolutamente de acordo com a doutrina espírita, de acordo com o que Emmanuel fala, com o que André Luiz nos falou, com Joana de Anjos, Sueli Caldas, nas obras dela, fala exatamente sobre isso também. Ou seja, nós estamos, como médicos, nós estamos exatamente defendendo a doutrina espírita que fala sobre essa questão, né? De a gente saber o equilíbrio, saber a importância da medicina terrena, né? Da saúde prestada por outros profissionais, como psicólogos. Ou seja, é uma coisa que tem que ter um equilíbrio, bom senso, e isso a própria doutrina traz isso de maneira muito forte e com alertas inúmeros, né? Inúmeros. Essa questão que a Gente, eu Cláudia vou ter trouxe, eu que, acho que... Nilton, eu vou ter que sair Ah, porque eu não, à tenho vontade, que, Flávio, tranquilo. Essa porque já questão que tem 1h10 aqui, já deu. Eu tenho que tá arrumar ótimo. aqui a menina para dormir. A gente já vamos encerrar já. É Então, só essa questão que a Cláudia tocou, eu achei muito importante até para o nosso meio espírita, né? Porque essa diferenciação, colocar esse artigo no nosso grupo, colocar no nosso Instagram, divulgar isso até dentro de possível, dentro das casas espíritas, né? Porque isso aí eu acho que é um tema importantíssimo aí que foi tocado. Depois você coloca lá, tá bom? Alguém quer mais falar alguma coisa? Podemos encerrar? Flaviana, falar mais alguma coisa? Não? Quem gostaria de fazer a prece aí para encerrar? Quer posso fazer? fazer, Nilton. Posso Faz? fazer. Então faz. Amigo Jesus, agradecemos, Senhor, o dia, a oportunidade de aqui estarmos conversando sobre essa doutrina que tanto nos ensina, Senhor. Que possamos ser fiéis aos seus ensinamentos, sem, Senhor, trabalhando nosso personalismo, trabalhando nossas fraquezas e crescendo em direção a Ti, Mestre querido, que é o nosso maior guia. Ser conosco, nos intuindo, nos amparando durante nossa semana. Que assim seja. Que assim seja. Então, depois a gente vai dar seguimento agora, daqui a 15 dias, hoje é dia 19, no dia 4 de março. Ó, eu sugiro que seja uma psicóloga fazendo, depois vê aí. O capítulo 13, quem vai apresentar é o Walter Bonaparte, vai ser no Ah, dia é? 4/3, já está designado. No dia, Vai ter. o capítulo 14, no Tá. dia 18, depois é o André, né? O André é o Ah, eu capítulo. ia sugerir a Flaviana, que era psicóloga. A Flaviana, Psicose nós vamos seria um chamar ela também, o psiquiatra. livro não acabou ainda. É, O livro não é a acabou, depois psicose. um dos próximos capítulos, com certeza, vai ficar para Flaviana. Isso aí, depois a gente vai combinar com ela aqui. É que esse a gente já tinha combinado, mas com certeza Ah, o livro todo fala dessa parte. você está gravando ainda. Não, é só para o pessoal saber.
pessoal Ah, saber tá. que os próximos capítulos, a Flaviana também, depois a gente vai combinar para ela apresentar Tchau, gente. Um abraço. vez. Fiquem com Vamos Deus. encerrando aqui, e daqui a 15 dias a gente dá seguimento aí ao estudo. Tá bom? Uma boa noite a todos, obrigado a todos.